presidente, senhor deputado, senhoras deputadas, a imprensa, povo presente aqui na galeria, senhores secretários e secretárias aqui presentes. Eu vou iniciar o meu pronunciamento dizendo que nós escolhemos essa sessão especial para debater um tema que tem literalmente tirado o sossego de milhares de cidadãos e de famílias paraibanas, que trata da questão da demissão em massa de milhares de servidores públicos do estado da Paraíba. E quero fazer esse debate tendo como referência o famoso TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que a nossa assessoria teve o cuidado de distribuir com a imprensa e com os deputados aqui presentes. Ao meu ver, senhor presidente, este TAC demonstra, primeiro, a falta de zelo, a falta de compromisso e, acima de tudo, de planejamento e de respeito que esse governo não teve com os servidores públicos e com a população paraibana. Principalmente em relação à prestação de serviços essenciais na área da saúde e na área da educação. Mas vamos ao TAC. A primeira atenção que a gente gostaria de chamar a todos os presentes é que esse TAC, ele foi assinado, companheira Juscelia Figueiredo, no dia 3 de janeiro de 2011. 3 de janeiro de 2011. Assinado pelo Dr. Oswaldo Trigueiro, pelo secretário Gilberto Carneiro e pela Procuradora-Geral do Estado, Livânia Maria. Ou seja, o dia 3 de janeiro de 2011, na realidade, era o primeiro dia útil de governo. O governo tomou posse no sábado, o domingo feriado, e na segunda-feira, sem ter o mínimo de informação, até porque o governo disse que não houve transição, os senhores secretários saem de casa, vão ao Ministério Público e assinam um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a demitir 50% dos prestadores de serviço do estado da Paraíba. Sem uma única análise prévia da realidade. Não foram sequer ao seu gabinete para conhecer os servidores, para saber quantos servidores tinham ali presentes, para estabelecer o diálogo com essa categoria. Primeiro dia útil, o governo vai lá e assina esse termo de ajustamento de conduta, que na realidade, senhor presidente, é apenas uma recomendação. Está aqui no termo de ajustamento de conduta. Então, esse debate de dizer que o governo é obrigado pelo Ministério Público a demitir mais de 50 prestadores de serviço, isso é uma falácia. Isso não procede, isso é uma simples recomendação. E foi dessa forma que o governo fez. Os secretários não conheceram nem o seu gabinete, mas foram de imediato ao Ministério Público para assinar esse termo sem fazer uma avaliação, um planejamento, uma análise da realidade que ia encontrar o estado da Paraíba. E mais, no segundo parágrafo, na segunda cláusula do famoso TAC, estabelece um prazo de apenas 8 dias, do dia 1º ao dia 11, para o governo fazer essas demissões. O prazo é esse. O governo vai lá, assina o termo de ajustamento de conduta que vai demitir mais de 50% e o prazo é 1 semana para demitir todo mundo. E após 20 dias úteis, vai fazer o recadastramento. É o que a deputada Daniela disse aqui. Primeiro demite todo mundo e depois vamos analisar o que é que aconteceu. Isso está na cláusula 2ª. Vamos para o terceiro ponto. Eu desafio qualquer um dos companheiros aqui presentes, dos deputados, das deputadas, dos secretários, a mostrar nesse TAC o termo concurso público. Aonde é que tem recomendação do Ministério Público para realizar concurso público? Porque esse foi o grande debate, deputado Aníbal. O governo disse que tem que demitir
concurso público. Aonde é que tem recomendação do Ministério Público nesse TAC para realizar concurso público? E eu sou a favor do concurso público, mas pelo amor de Deus, senhor secretário, o concurso público poderia vir mais na frente. Vamos abrir para concurso público, porque os próprios prestadores de serviço, deputado Vitoriano, teriam condições de se inscrever e disputar uma vaga novamente no serviço público. Quando acontecesse o concurso público, aí sim, sem trauma, sem problema, sem demissão em massa, substitui os servidores públicos, os prestadores de serviço pelos concursados. Mas o que foi que o governo fez? Demitiu primeiro e aí viu o erro. Está recontratando. E não é com concurso público que ele está recontratando. São prestadores de serviço novamente. Então, que danado esse TAC está se vindo? Para legalizar a situação, não está. O governo disse que está quebrado. E já chama novamente uma folha extra no mês de janeiro ainda. Cria uma secretaria e diz que está em dificuldades para justificar a demissão dos servidores. Vamos para a cláusula terceira. A cláusula terceira é muito interessante, senhores deputados. Fica criado, instituído, um chamado Gabinete de Interlocução Interinstitucional. Nesse gabinete tem tudo, menos representante dos servidores públicos. Não tem representante dos servidores públicos para discutir e avaliar o resultado do recadastramento e da demissão em massa. Então, senhoras e senhores, para um governo que se diz democrático, republicano, popular, que quer tratar o servidor de forma merocrática, que quer tratar o servidor com base na sua qualidade, pensando no futuro, simplesmente demite os servidores e, na hora de avaliar isso tudo, não convida um único representante dos profissionais de educação, de saúde, dos servidores, para debater o assunto. O chamado comitê ficou restrito ao governo. O governo demite, o governo faz tudo e quem avalia é só o governo. O servidor não tem direito a opinar, a debater. A informação não tem direito, porque nós vamos ter informação hoje, com essa sessão aqui que nós convocamos. Porque até hoje não se tem o número de servidores demitidos. Já escutei muita entrevista, mas até hoje a gente não tem esses números. Então, dentro dessa questão, desse chamado comitê, desse gabinete de interlocução institucional, nós não temos sequer a participação dos servidores. No parágrafo 2º da cláusula terceira, apresenta-se o seguinte texto: o tal gabinete elaborará, em prazo de até 60 dias, um relatório conclusivo e sugerirá às partes ajustadas medidas e saneadoras, aos quais poderão instituir e celebrar um futuro e definitivo termo de ajustamento de condutas. Ou seja, esse aqui é um termo de ajustamento de conduta provisório. O governo ainda vai fazer um outro termo de ajustamento de conduta definitivo, porque não tem dados, não tem número. Então, é dentro dessa lógica, senhor secretário, que o governo demite 50% dos servidores com base num termo de ajustamento de conduta provisório. Então, dentro dessa lógica, senhor presidente, o que nós estamos entendendo aqui é que, infelizmente, os servidores públicos foram tratados como cobaia de laboratório. Foi isso que o governo do Estado fez com os servidores públicos do Estado da Paraíba. Ficou fazendo experiência com esses servidores. Olha, demite tanto, não mais volta. Mas já demitiu, mas aumenta. Mas resolve esse problema aqui, mas vamos ver se os servidores ficam calados. Quantos trabalharam o mês todo e não receberam os seus salários? Então, eu acho que isso não é tratamento humano que se dê ao cidadão. Gerar essa insatisfação, essa angústia nas famílias paraibanas. Essa casa gostaria muito de estar debatendo outras questões.
O nosso mandato vai seguir uma linha propositiva aqui na Assembleia. Mas, sinceramente, não dá para ficar de braços cruzados diante desse furacão que está acontecendo no estado da Paraíba em pouco mais de 40 dias de governo. Então, a impressão que fica disso tudo, senhor presidente, é que o governo juntou a fome com a vontade de comer. É que o governo amanheceu o primeiro dia útil e foi ao Ministério Público atrás de uma justificativa para demitir a metade dos servidores públicos. Seria mais justo, mais democrático, mais transparente o governo dizer, olha, nós temos que tirar muita gente aí, porque nós temos que botar os nossos. Seria mais claro. A população até entenderia. Mas fazer esse teatro, essa discussão, essa coisa toda, para dizer que o Ministério Público está obrigando o governo a demitir 50% desses prestadores de serviço com base numa recomendação, senhor presidente. Aí é demais para a nossa inteligência. Aí é algo que nós não podemos aceitar. Essa casa tem esse papel, goste ou não. Nós não vamos ficar de braço cruzado e de boca calada vendo esse tipo de comportamento. Então, eu só queria acrescentar uma coisa, senhor presidente. Que o governo precisa ter humildade. Humildade para reconhecer um erro. O governo começou errado. Pensou uma coisa e não deu certo. Está aí. Já caíram 2 secretários. E não é à toa que um foi na área da educação, não. Porque o grande problema está na área da educação. Já retardaram o reinício das aulas por 15 dias. E começaram ontem de forma atabalhoada. Essa é a realidade. Vá numa escola pública para ver se está funcionando a contente. Não tem professor, não tem servidor, não tem merendeira, um ambiente hostil, insegurança. Os alunos voltaram para casa mais cedo. Então, essa é uma realidade que está colocada e o governo precisa repensar isso, pelo amor de Deus. Não tem problema de reconhecer o erro. E a oposição, a bancada independente, está aqui para debater, para discutir, para buscar conjuntamente soluções. Nós não estamos aqui para crucificar o governo, não. Agora, nós também não vamos ficar aqui batendo palma para algo que está profundamente errado. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de deixar, infelizmente o tempo foi curto, e a gente queria uma sessão específica, que nós teríamos mais tempo para debater, eu gostaria só de deixar nesta mesa algumas perguntas, né, porque o resultado disso tudo nós já conhecemos. Foi a demissão em massa, né, incluindo servidores aí, como Daniela falou, com 10, com 15, com 20 anos. 20 anos! Eu tenho um amigo que ele é porteiro, que ele é vigilante de uma escola pública. Está lá 12 anos, ele dá 12 anos e o amigo dele há 16 anos. E foram demitidos. Do dia para a noite chegaram para trabalhar e disseram, não, aqui não tem mais isso não. Resolvido. O adiamento do ano letivo foi um prejuízo sem parâmetros na área da educação. E quero deixar o seguinte questionamento. Primeiro, que bate um pouco com o que Daniela já falou aqui. Qual é o número real de prestadores de serviço que foram demitidos em razão da recomendação do Ministério Público? Qual é o número real? Segundo, quantos novos prestadores de serviço foram contratados e quais foram os critérios adotados para essa contratação? Os antigos prestadores de serviço, quantos foram recontratados? Quantos voltaram nessa chamada folha extra? E saber também qual o percentual de crescimento da receita do mês de janeiro e por que danado o Estado não pagou o mês de janeiro dentro do mês de janeiro. E por último, senhor presidente, quando o governo irá realizar concurso público? Afinal, essa foi a grande alegação. Como não está no termo de ajustamento de conduta, eu quero saber se o governo já dispõe de um calendário, que não seja esse ano, né? Ou até que seja esse ano, mas qual é a linha, o rumo